A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. A paz do Senhor Jesus. Está no ar mais o programa Cântico Missionário. Hoje é sábado, dia 1º de agosto do ano de 2026. Uau! Já estamos no mês 8 do ano de 2026. Daqui a pouquinho nós já vamos estar falando de dezembro, mas calma aí, ainda estamos no mês 8, ainda tem grandes coisas para o Senhor fazer nas nossas vidas. E eu louvo ao Senhor, porque finalizamos o mês 7 e eu quero acreditar que grandes coisas o Senhor fez. E se Ele ainda não fez, eu quero liberar algo já para a sua vida, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Então, se a obra ainda não foi finalizada, eu quero te dizer, te encorajar a continuar acreditando, porque o nosso Senhor, Ele é fiel para concluir a obra que Ele começou. E Ele zela pela sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa semana, por mais um mês que está iniciando, amém? Pai, nós te rendemos graças e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo menção ao seu nome. Obrigada pelas essas portas abertas, por esse canal de comunicação, por essa rádio, Senhor, a qual nos dá voz para falar da tua palavra, para falar da importância do Evangelho. Ah, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor da glória, pela oportunidade, Pai, de estar à frente desse programa, sendo a porta-voz, Senhor, deste local. Obrigada, Senhor, pela vida da Fernanda, da Laura, que estão aqui, Senhor, na direção, Senhor, da mídia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do nosso pastor presidente, pastor João, a sua esposa, a irmã Lúcia, toda a membresia da DAV, todos os pastores auxiliares, pastor Gilberto, que é o coordenador técnico desse programa. Ah, Senhor, todos juntos fazemos esse programa acontecer. Muito obrigada, Pai, pelos ouvintes, pelas pessoas que participam, Senhor, constantemente, aquelas que entram de vez em quando. Pai, muito obrigada, Senhor, porque existe um momento certo para todas as coisas, Senhor. E, Senhor, a sua palavra é aquela que não volta vazia. Eu tenho certeza, Senhor, que aqueles que recebem a palavra que vem daqui, Senhor, sai com os seus molhos nas mãos, Senhor, porque a sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E aqui, Senhor, nós prezamos, Senhor, em falar a tua palavra, a sua poderosa palavra. Então, Senhor, eu te peço, uma vez mais, fala conosco, uma vez mais, derrama sua Shekinah neste lugar, que nós possamos sentir, Senhor, a sua boa mão operando, Senhor, e agindo, Senhor, Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o seu agir. Haja, Senhor, nos corações, haja, Senhor, nas famílias. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego, Pai, do início ao fim, tudo que será ministrado no programa de hoje. E te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, glória! Sábado, dia 1º de agosto do ano de 2026, irmãos. O ano está voando. Vocês concordam comigo? O ano está voando, mas como eu falei na oração, se ainda não aconteceu, continue crendo, calma, ainda não acabou, ainda tem tempo, porque aquele que prometeu, ele garante. Basta que também nós façamos a nossa parte. Nós precisamos entender que nós não podemos parar, não devemos parar e não vamos parar. Aqui nosso slogan é: em 2025
E agora, em 2026, foi o mesmo slogan, anunciando o reino. A DAV, em 2025 e 2026, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. O nosso propósito é estarmos juntos na glória celestial. O nosso propósito é caminharmos juntos para esse lugar, aleluia, essa eternidade, a esse lugar que está preparado pelo, aleluia, pelo Pai. Oh, glória! Oh, Jesus falou, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem morada para mim, tem morada para você, tem morada para sua família. Aleluia. E nós precisamos entender, aleluia, cada vez mais isso. Irmãos, essa semana, eu acredito que você também passou por isso, porque isso não foi só aqui na nossa região. Nós tivemos um evento da natureza, um evento bem diferenciado, onde foi medido mais de 100 quilômetros por hora de vento, onde aconteceram algumas coisas até trágicas, morte mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro, onde assustou, onde nos assustou. Em fração de segundos, foram poucos minutos, circunstâncias terríveis, pessoas ficaram dias sem luz, perderam coisas, perderam... aqui na igreja mesmo tivemos alguns prejuízos. E aí, irmãos? De uma hora para outra, circunstâncias acontecem, situações acontecem de uma hora para outra. E a pergunta é, como nós estamos, o que nós estamos fazendo? Será que nós ainda temos que ficar de braços cruzados? Ainda podemos nos dar esse luxo de estarmos de braços cruzados enquanto tantas coisas têm acontecido na parte política, na parte geográfica, na parte eclesiástica? Irmãos, tem muita coisa acontecendo. Os dias estão corridos, o mundo está girando e não dá para nós ficarmos parados. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos avançar, nós precisamos entender qual é a nossa missão. Todos nós temos uma missão. É tempo de fazer missão. Se você já faz, glória a Deus por isso, que você continue sendo capacitado cada vez mais. Mas se você ainda não faz, é hora de você entender a necessidade de estar fazendo missões. Aqui o programa, o Cântico Missionário, esse canto, é um cântico, tem que soar como um cântico, esse propósito no nosso coração. Que quando a gente fala cântico, né, nós lembramos de cântico, uma canção boa. Falar de missões tem que soar nos nossos ouvidos como algo bom. É uma responsabilidade, mas tem que ser algo bom nos nossos ouvidos, tem que ser algo que nós entendamos como é bom fazer missões, como isso é significativo para o reino de Deus, como isso tem que ser significativo para nossas vidas. Precisamos fazer missões. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que Ele vem. Existe uma promessa do retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos avançar. Não deixe as circunstâncias te pararem. Não deixe as situações ou as intempéries pararem você. Em nome de Jesus, irmãos, não vamos mais ficar, ou então esperando, ano que vem, mês que vem. Não, o tempo é hoje. Aproveita que dia 1º, se você é daqueles que fica esperando virar mês, virar semana, então, chegou o tempo. Dia 1º chegou, 1º de agosto chegou. Um novo mês se abriu, uma nova janela de oportunidade se abriu na sua vida e que você possa, já no início desse programa, entender e despertar com o que o Senhor está falando, já na abertura desse programa, aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 17, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Fernandinha, faz um favor para mim, pega uma água, não vou aguentar não. Em nome de Jesus. Obrigada, amiga.
Né, no bebedouro mesmo. Tá gravando o programa hoje. Uma informação importante. O programa hoje é um programa gravado. Eu ia fazer o programa ao vivo, porém, em função de um compromisso, de emergencial, não tive como fazer o programa ao vivo, mas nós vamos ter esse mês programas ao vivo. Fica ligadinho aí nos informes. Nós vamos botar nas redes sociais. Compartilhe o programa. O programa, apesar de ser gravado, eu venho para cá, as meninas vêm para cá gravar o programa com todo carinho, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada. Então, assista o programa, se alimente da palavra do Senhor, compartilha o programa, não deixe de compartilhar, se inscreva no canal para que você receba a notificação, se inscreva lá no Instagram, se você ainda não é inscrito na nossa página, se inscreva lá, a Laurinha coloca as informações lá com todo carinho também. Vamos juntos avançar. Aqui é feito com tudo. Tem muitas dificuldades, algumas dificuldades, você que já acompanha o programa sabe, mas estamos aqui porque nós acreditamos na nossa missão. Temos uma missão aqui, você também tem uma missão. E eu quero que você te pedir isso em nome de Jesus. Compartilhe o programa nas suas redes sociais. Não deixe de compartilhar, porque talvez não, eu tenho certeza, que essa palavra tem endereço certo para chegar e Deus quer te usar para isso. Deixa Deus te usar. Fazer missões também é isso, amém? Fernandinha foi pegar uma água para mim, porque eu não trouxe água e não vou aguentar. Achei que eu daria conta. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Você achou? Amém? Esperar um pouquinho a Fernandinha trazer água. Você que está aí, deixa seu comentário também, deixa sua curtida. Isso tudo dá engajamento para o programa. Eu conto com você, amém? Vamos aguardar um pouquinho. A Fernandinha foi buscar uma água para mim, que eu estou ficando rouca, senão não vou aguentar nem falar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Esteja em oração, espírito de oração. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o seu nome, Deus. Louvado e glorificado seja o seu nome, Senhor. Seja adorado, seja glorificado, Pai. Que vidas venham a ser transformadas através desse canal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Ela está demorando um pouquinho, vou ver se eu consigo ler, porque minha boca está bem seca. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos esperar um pouquinho, irmãos. Em nome de Jesus, vamos estar em espírito de oração. Porque minha garganta deu uma travada aqui. Nossa, o glória a Jesus. Minha garganta travou. Nossa. Obrigada, Fernandinha. De repente ao ar também, né? Voltamos. Em nome de Jesus. Minha garganta travou aqui. E eu costumo dizer esse versículo inicial: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram.
eis que tudo se fez novo. Novidade de vida para nossas vidas. Cristo tem novidade para nossas vidas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. E esse mês, irmãos, nós vamos estar falando sobre o Agosto Lilás. Vocês já sabem, aqui o programa Cântico Missionário, eu gosto sempre de estar trazendo informações aonde a sociedade traz informações, assim como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco. São essas campanhas de conscientização. Eu também trago aqui para o programa, porque, afinal de contas, missões também é isso. Nós sabermos que faz parte de nós sermos munidos de informações, de nós estarmos saudáveis, para que nós possamos falar sobre isso também é fazer missões, porque, afinal de contas, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos nos munir de informações para estar fazendo missões de uma forma saudável também. E o que é o Agosto Lilás? O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização, assim como outras que eu citei aqui. E ele nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa campanha especificamente vai trazer esse enfoque. Eu vim até de Lilás aqui para trazer fazer parte, né? Esse senso de pertencimento aí da campanha. Então, você vai ver que em agosto, várias frentes nos sistemas das escolas, sistemas de saúde, políticas públicas são movimentos, vários movimentos com relação a isso, corridas, porque nós precisamos entender que nenhum tipo de violência é válido. E Jesus também, a Bíblia também, ela é contra qualquer tipo de violência. Jesus, ele não compactua, Deus, ele não compactua com nenhum tipo de violência. E essa campanha, ela vem trazer esse despertamento, esse alerta, especificamente à violência contra a mulher. E é um chamado urgente. As estatísticas, elas cada vez mais, ano passado eu falei sobre isso, já era um número alarmante, e este ano, infelizmente, as estatísticas continuaram a aumentar e nós precisamos continuar trazendo alerta, trazendo conscientização. E a campanha é um chamado urgente para que essas estatísticas mudem. As estatísticas só podem mudar, só começam a mudar a partir de informações, de políticas públicas de enfrentamento, e nós precisamos nos munir dessas informações e sabermos com que nós estamos lidando. E essa campanha, ela traz como enfoque a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, e ela comemora esse ano 20 anos, está comemorando 20 anos. E ela é o marco do Agosto Lilás. E ela tem como objetivo proteger as mulheres contra a violência, que ocorre principalmente no convívio doméstico ou nas relações de afeto. E essa lei prevê como medidas protetivas o afastamento do agressor do lar, a separação do contato, a transferência da vítima e dos seus dependentes para um abrigo especializado ou a inclusão em algum programa oficial de proteção. Então, ela tem como objetivo proteger a mulher, fazendo com que esse agressor seja afastado dentro de um âmbito legal. Ele tem, né, obrigação legal, juridicamente falando, de se afastar dessa mulher, ou tirar, e também, né, dos seus dependentes, tirar essa mulher desse convívio, levando para um abrigo, ou incluindo essa mulher com esses dependentes em algum programa de proteção. Porque, às vezes, a violência está tão intensa contra essa mulher e contra essa família que ela precisa estar num anonimato para proteger a sua própria vida. Então, nós precisamos entender como igreja, não é porque nós estamos na igreja que a gente está imune disso acontecer. Infelizmente, nós não estamos imunes de um fato como esse acontecer dentro de um contexto eclesiástico. Então, nós precisamos estar alertas, nós precisamos observar comportamentos, nós precisamos nos colocar, isso é fazer missões também.
atentos, perguntar. Eu entendo que tem situações que são bem delicadas, mas nós precisamos nos posicionar de algumas formas para poder tentar ajudar de alguma forma uma mulher que esteja passando, porque é uma situação constrangedora, é uma situação onde a mulher muitas vezes demora muito tempo para falar sobre isso, porque ela tem vergonha. Existem tantas camadas que fazem a mulher ficar dentro de um relacionamento abusivo antes de pedir ajuda, e nós temos que parar de julgar e se colocar mais no sentido de ajudar. E antes da violência em si acontecer, a violência física, existe outro tipo de violência. Às vezes a pessoa não está vivendo uma violência física, mas ela está dentro de um relacionamento vivendo outro tipo de violência. Tem a violência sexual, tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência patrimonial, tem a violência vicária. Aí eu vou falar aqui, pegando aqui na cartilha, existe na internet uma cartilha bem especificadinho, tudo isso que eu estou falando. Você pode jogar lá no Google, que você vai ter acesso a essa cartilha. É bem interessante, que é bem didático, para a gente poder se munir dessas informações. Que tipo quando a gente fala de violência física, que tipo de violência nós estamos falando? Espancamento, atirar objeto, apertar braço, sacudir, sufocamento, estrangulamento, lesões, tortura, violência sexual, todos os tipos que englobam, psicológica, ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, perseguição, chantagem, exploração, entre outras. Moral, acusar, expor a vida íntima, desvalorizar o seu modo de vestir, tudo que vai trazer uma desmoralização. Patrimonial, controlar dinheiro, estelionato, furto, destruição de documentos, deixar de pagar pensão alimentícia. Olha só, isso é violência patrimonial. Você sabia disso? Eita glória. Vicária, ameaçar, machucar ou chegar até a ameaçar de morte os filhos para atingir a mulher. Ameaçar matar animais de estimação ou provocar o sofrimento emocional. Impedir ou dificultar o convívio da mãe com os filhos de forma resiliente, manipular os filhos para rejeitarem ou odiarem a mãe, além de tudo é alienação parental. Olha quanto tipo de violência pode estar englobado em quadro de violência, porque quando a gente pensa em violência, a gente pensa logo em violência física, mas existem outras formas de violência que torturam tão quanto. E os ciclos de violência? A gente precisa falar sobre um ciclo. Ocorre numa forma de ciclo mesmo. E apesar da violência doméstica ter várias fases e especificidade psicológica, aí ele coloca aqui dentro dessa cartilha, ela coloca um ciclo que se repete. Ato de violência, aumento de tensão, arrependimento. Então, é um ciclo, né? Ele se arrepende, aí depois tem um aumento da tensão, aí o ato de violência. Aí daqui a pouco ele se arrepende, daqui a pouco a tensão aumenta e o ato de violência em si acaba sendo concluído. Então, os estudos mostram que esse ciclo normalmente acontece por quem passa a violência. A primeira fase é a fase do aumento de tensão, onde tem as ofensas, né? A destruição de objetos, as discussões e por aí vai. Aí a segunda fase é a fase da explosão, onde algumas agressões verbais, há um descontrole. Aí depois vai para a fase já
da lua de mel, eles chamam de lua de mel, né? Onde ele diz que está arrependido e promete mudar. Então, são os ciclos também, ele está especificando exatamente de forma mais tá mais aqui, mais explicativa, né? Eu não vou falar tudo aqui, porque não tem tempo e também não dá para falar tudo. Você, na cartilha, você pode ler na íntegra todas as fases desse ciclo, tudo como passa. E isso, irmãos, é um estudo que se fazem. Então, normalmente, o comportamento é padronizado, se repete assim. Existe, né, a primeira fase, que é a discussão, depois já vai para uma fase mais intensa, onde há até a fase da violência em si, e depois vem a fase da lua de mel, a fase do arrependimento, aí fica uma fase, né, um período assim, e depois volta tudo de novo. Normalmente, isso é um ciclo que se repete, e a mulher fica nesse ciclo, e até chegar mesmo, às vezes, num trágico desfecho, a qual nós vemos, né, constantemente. Infelizmente, nós estamos vendo de uma forma bem contínua dentro do nosso contexto. Então, Agosto Lilás é uma campanha que, cada ano que passa, ganha mais notoriedade por causa dos números, por causa das questões que estão mais evidentes, mas eu entendo também, sabe, que existe uma voz, existe, antes, como eu falei, a mulher ela tem essa dificuldade de falar, porque há uma vergonha, há uma insegurança, há muito julgamento, mas eu entendo que esse tipo de campanha faz também a mulher se fortalecer. E quando eu escuto, quando acontece alguma coisa e a mulher vai falar, ela tem a coragem de chegar na mídia e falar, normalmente essa fala dela, ela diz no sentido de eu estou aqui me expondo para que outras mulheres não passem por isso. Então, há um fortalecimento através daquela dor. Jesus falou em João 8, João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele nos fez livre. Ao contrário que às vezes algumas pessoas pensam, né, que nós somos crentes, somos presos, não. Prisão vive quem está no mundo aí fora. Nós somos livres. Nós somos libertos em Cristo Jesus. E se você vive num cativeiro de agressão ou conhece alguém que vive num cativeiro de agressão, que Deus possa lhe dar estratégias para sair dele. Existem números. Aqui tem 2 números, não, que é o 190, que é o da Polícia Militar. Mas existe um número específico, que é a Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, onde você tem o acesso direto para poder pedir ajuda, é um canal de apoio. E se você não precisa, você pode ajudar alguém dando esse número. Só da gente saber e passar o número já é um ato de ajuda. Porque às vezes, e eu entendo que muitas vezes só de você tentar ajudar, parece que você já está criando um problema para você. Mas que o Espírito Santo possa nos dar direção, possa fazer com que nós entendamos que a violência não vem do Senhor. Não é de Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele é justo, ele é correto, mas o Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho por amor à minha e à sua vida. Como é que um Deus que por amor dá o seu único filho compactuaria com violência? Nunca. Deus, ele não compactua com violência. Então, nós, como igreja, precisamos levantar essa voz, precisamos ter voz, precisamos ter lugar de fala.
em algumas frentes também. Isso não é ativismo, precisamos orar. A igreja, o papel da igreja é orar, é interceder, sim, mas precisamos estarmos munidos de informação, estarmos à frente também de algumas questões e estarmos servindo de apoio. Mulheres, vamos nos unir. Nós somos muitas. E dentro do contexto eclesiástico, eu posso dizer assim, que muitas vezes somos a maioria. Aqui na igreja, né, quando nós temos nosso congresso, é muita mulher, juntando aqui a sede, as congregações. Então, perceba se tem alguma irmã, está muito... Porque normalmente a pessoa quer esconder, né, os hematomas. Se tem uma irmã que estava sempre, né, vindo mais à morte, começa a se esconder muito, ou então começa a ficar mais para baixo. Pergunta como ela está. Deixa o Espírito Santo, deixa Jesus te usar. Deixa Deus te usar para essa irmã que talvez está passando por alguma coisa, mas não tem coragem de falar com ninguém. E talvez você vai ser essa pessoa que ela vai conseguir se abrir. Só dela se abrir, ela já está abrindo uma porta de um cativeiro que ela talvez esteja. E lembre-se, não é porque nós estamos dentro de um contexto eclesiástico que a violência não esteja aqui. Porém, não é porque nós somos igreja que nós vamos nos calar. Independente se é aqui, independente se é fora. Nós vamos lutar. Porque, como eu acabei de citar, somos livres em Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mulher, você é livre em Cristo Jesus. Não deixe que nada aprisione você, aprisione a sua mente, torne cativo a sua vida, seus filhos. Não. Eu entendo que é muito delicado algumas situações, eu entendo. Mas o Senhor Jesus te ama. Não deixe. Peça ajuda. Converse com alguém, peça o Espírito Santo para te direcionar, alguma pessoa que possa lhe ajudar. Em nome de Jesus, que nós possamos como igreja, que esse mês venha trazer esse despertamento como igreja para nossas vidas. É um tema delicado, eu vou, né, abrir esse mês com essa fala e todo o decorrer do mês nós vamos citar algumas coisas com relação, vou trazer, claro, sempre a palavra, mas citando, trazendo esse tema para dentro do mês, porque nós precisamos falar sobre isso. Existem alguns temas que são bem delicados de falar, mas que precisam ser falados. Não dá para botar debaixo do tapete, nós precisamos falar. Nós precisamos avançar, nós precisamos ser uma igreja saudável, nós precisamos fazer missões. Amém? Que o Espírito Santo possa impulsionar você a buscar mais informações, direcionar você a estar perto de pessoas que talvez Jesus quer te usar, Deus quer te usar, e permita-se ser usado. Isso é fazer missões também. Amém? Que Deus continue abençoando, falando ao seu coração, que você tenha uma semana excelente e que no próximo sábado nós possamos estar aqui juntos novamente, falando sobre o reino, falando, aleluia, coisas de situações, trazendo informações, construindo junto até a volta de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse tempo. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade de falar. Senhor, nos dá direção para falar um assunto tão delicado, Pai. Que o seu Espírito Santo possa nos instruir a cada palavra, em cada direcionamento, Senhor. Que o Senhor fale, Senhor, com cada um que vai abrir esse programa e que vai assistir. Que eles venham a ser direcionados principalmente pelo seu Santo Espírito. E que nós possamos, ao longo do mês, sermos munidos de informações e que vidas possam ser transformadas
para o louvor e glória do seu nome. Porque uma vida transformada transforma outra vida, e transforma outra vida, e transforma outra vida. Oh, glória! Senhor, nos usa, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço por tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você anotou aí? 180. Fica com esse número, é facinho de gravar. Talvez esse número possa salvar uma vida que Deus vai colocar do seu ladinho. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Existe um propósito para todas as coisas. E Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Creia nisso. Aleluia. Amém? Próximo sábado, dia 8 de agosto, a partir das 11h30 da manhã. Você tem um encontro aqui com o programa. Bota aí. Você se inscrever no programa, automaticamente já vai te enviar uma notificação. Esteja conosco, participa conosco, compartilha o programa e vamos avançar para a louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Próximo sábado, te aguardo aqui para mais um programa Cântico Missionário. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um povo.